Olá, muito boa noite. Aqui estou mais uma vez na jornada de oração. E olha, esqueci-me qual é a jornada de oração. Qual é a jornada de oração? Esqueci-me, não, não é esquecer-me. É quando mudo para pôr isto no direto, pois não vejo qual foi a outra e não consigo dizer, mas acho que é. Eu vou tentar dizer qual é a jornada assim. Jornada de oração, 149ª. Se não for a 49ª, é a 50ª. Será? Olá, Sónia. Sónia Ribeiro, como está? Carlos Santos. Um abraço, Mário Henriques. E então quem é que me diz qual é o número da jornada 2 da oração? Olá, Ana Lopes e Luís Oliveira. Ainda ninguém... Então, vá, ninguém sabe qual é a jornada de oração 150. Prontos, eu disse logo ao 49 ao 150 e cá está, 150. Então vamos iniciar a nossa jornada de oração, 150ª. Prontos. 150ª jornada de oração. Olá, Alzira Santos, hoje tenho que os cumprimentar a todos que há muito tempo que não os vejo. Nem estamos aqui. Maria Coutinho, como vai? Ana Carvalho, Cici Santos, Cláudia Figo. A última vez, 150ª, sim senhor. A última vez que fizemos a jornada de oração eu até estava um bocadito doente. Um bocadito, se faz favor. Estava muito, mas hoje parece que está bem. Cátia, Maria Coutinho, Susana Roque, Diolinda Gonçalves. Sónia Ribeiro também escreveu 150. Tulia Veloso. Teresa Neto, boa noite. Júlia Santos. São Francisco e Santa Frufru. Também estão aqui. Boa noite. Oh, Adete, boa noite, então. Já tens frio? Já te aqueceste com a lenhinha ou não? Olha, o Mário Henriques escreveu 150 com ponto de interrogação, é porque não tem a certeza. Essa é a 150ª jornada de oração. Lourdes Tavares, como está, minha querida amiga? Susana Roque, já está melhor? Rosário Santos, Tulia Veloso. Helena Martins, como está? Maria Paula, uma santa boa noite. Sérgio Godinho e Sérgio Parente, boa noite. José Almeida já disse. Jorge Nunes, muito boa noite. Um abraço de luz. Ana Marques, Maria José, um abraço de luz. Mónica Morato, também por aqui. Muito boa noite. Olá, como vais, meu querido neto Rodrigo? Boa noite, um abraço, espero que esteja tudo bem contigo. Maria Coutinho, Patrícia Gomes, como vai? Boa noite, Estrofina Mora. Dete Margarida, sim, já assim ontem. E então, aqueceu ou não? Não rebentou nada, pois não? Aqueceu. E pronto, mais uma semana se passou, uma semana que não teve jeito nenhum. E mais uma semana vai iniciar amanhã. Anselmo! Ai, tens cá vir visitar-me, Anselmo. Às vezes eu pedi a vocês. Rui Carvalho, não recebeste nenhuma mensagem? É porque calhando foi no sítio errado. Helena Reis. Boa noite, um abraço também do mundo. O Circo Fraternidade está a dizer para a gente partilharem o direto. Gratidão. Jorge Nunes. Tem de ser esta semana? Então vamos fazer tudo para que seja esta semana. Ana Marques. Um abraço grande. Susana Duarte. Também um abraço grande, um abraço de luz. Muito bom. Muito bom para todos. Aqueceu e não arrebentou nada, está bem? Pronto, assim já fico mais satisfeito. Marilene, olha, este nome tão bonito. Marilene Souza. Boa noite, amada, também. Um abraço de luz.
Nélia Ferreira, boa noite, um abraço de luz. Joaquim Barreiro, um abraço de luz. Fernanda Godinho, um abraço de luz. Marino Orlando, um abraço de luz. Lourdes Tavares, já disse. Eu estou muito seco, não sei o que é que tem. Cláudio Ramos, um abraço de luz. Josefina Catar, um abraço de luz. Então, recomeçando, muito boas noites a todos. Espero que tenham passado bem estes dias e que ninguém estava... Não morres nada, ainda não estás para morrer, Marilene. Moras em Guiabá, MT. Então, um abraço de luz também para o Cuiabá. Emília Trovão, bem-vinda seja. Um abraço de luz. Mentiroso, não viste nada. Só se foi por uma coisa que eu deixei, foi a hora. Só se foi pela hora. Um abraço de luz também para ti, Paulo Mendes. Marino Orlando, um grande abraço de luz. Recebi e vi logo que foste tu. Mentira, Rui Carvalho. Só se foi pela data, pela hora. Eu não devia ter posto a hora. Olá, Carlos. Como estás? E a família? Está tudo bem? Espero que sim. Um abraço de luz para ti e para a família toda. Cristina Costa. Ana Cristina Costa, um abraço de luz também. Maria Edith Ferreira, um beijinho. Túlia Beloso, um abraço de luz. E vou. Helder Peralta, um abraço de luz. Ana Paula Benância, um abraço de luz. Hoje é tudo corrido com abraço de luz. Então, mais uma vez, boas noites a todos. Esta é a 150ª jornada de oração. Vocês sabem que antes da oração gosto de fazer uma reflexão a falar sobre um tema que eu tenha visto e que achei interessante, ou que acha que esse tema possa de alguma forma... Lilia Vitória, Alberti, um abraço de luz para vós. A reflexão passa-se em algo que eu tenha visto, ou ouvido, ou que tenha vivido também. E então faço uma reflexão sobre isso. E hoje a minha reflexão vai sobre a ilusão. A ilusão é algo muito interessante. Se nós soubermos, a ilusão é muito bonita. Mas se nós soubermos conviver com a ilusão, porque a ilusão também nos pode levar por caminhos travessos. E os caminhos travessos nunca serão bons. Então, o que é a ilusão? A ilusão é quando nós temos necessidade, muitos de nós temos necessidade de procurar algo que preencha o nosso vazio ou procurar algo que nos dê resposta. Mas quando nós estamos à procura desse algo, muitas vezes não estamos a ser honestos para connosco próprios, porque aquilo que procuramos, na verdade, não é aquilo que necessitamos. Então, quem nos corresponder melhor a essa nossa procura e a essa nossa resposta, ou seja, quem nos for mais agradável, é aquele que nós vamos escolher para receber os conselhos ou as diretivas que a pessoa nos vai dar para nós seguirmos para a nossa vida melhorar. Pois, diz-se ilusão, porque geralmente nós iludimos-nos facilmente pelas coisas que são mais fáceis. Se alguém nos responder a algo
nós tenhamos queremos ver respondido a algo que queremos conquistar, de responder de uma forma mais agradável e de uma forma que agrade mais o nosso, a nossa capacidade, que agrade mais a nossa capacidade de, ou a nossa incapacidade, ou falta dela, falta da capacidade de ouvirmos um não e de ouvirmos que as coisas não vão ser assim, evidentemente que preferimos alguém que não nos vá dizer um não ou que as coisas não vão ser bem assim. Isto não é para ninguém em particular, são coisas que se passaram comigo e é por isso que eu estou a fazer uma reflexão. Então nós enchemos-nos de ilusão. Por mais fortes que sejamos, muitas vezes a ilusão começa a fazer efeito na nossa mente, porque nós começamos a pôr em dúvida até os nossos próprios conhecimentos. E eu penso que se uma pessoa com algum conhecimento se deixa muitas vezes levar por esses caminhos travessos, imagina uma pessoa sem conhecimento. Portanto, quando de qualquer forma nós procuramos uma resposta para os nossos problemas ou para a situação atual que estamos a viver, ou queremos procurar algo sobre o que nos vai acontecer no futuro, nós temos que o fazer para não sofrermos uma ilusão e uma decepção. Principalmente para não sermos iludidos, nós temos de fazê-lo de modo a que a resposta ou a nossa procura não seja muito certinha, não encaixe de repente. Porque quando encaixa assim, não há ali nada para não encaixar e encaixa assim, nos diz a pessoa, seja ela qual for, no campo da saúde, no campo afetivo, no campo profissional, em todos os campos, até no campo religioso, todas as respostas que nos são dadas ou apresentadas, os caminhos que encaixam demasiado perfeitos, são caminhos ilusórios. E nós muitas vezes perdemos tempo nesses caminhos ilusórios. Porque nós o que temos que fazer é como o ditado popular diz: todos os conselhos ouvirás, mas só o teu tomarás. Porquê? Porque é uma grande responsabilidade nossa nós sabermos o que queremos. Nós até podemos querer uma coisa que nos vai fazer muito mal no futuro, ou que nos vai levar por caminhos travessos, mas prontos, é aquilo que nós queremos. Porque temos que passar por isso, porque temos que aprender, porque tem que haver um aprendizado da nossa parte e, portanto, é realmente algo que nós escolhemos, então não precisamos perguntar a ninguém. Corremos o risco, somos responsáveis, porque há sempre depois uma solução para sair desse caminho travesso. Isto, há razão, muitas vezes, por exemplo, um dia desses eu tive de ir ao médico e não fui um doente como era normal ser, fui um doente um pouco anormal. Eu anormal, porque já sou anormal, percebe? Então, foi simples. Eu ouvi tudo o que o médico tinha para dizer. Quando eu percebi que o médico nem sequer poderia ouvir, e por acaso até era um psiquiatra, é engraçado porque eu só ia para coisar a minha medicação. E, então, quando eu percebi que não podia estar a discutir com um psiquiatra e que eu comecei a falar da minha espiritualidade, evidentemente que o psiquiatra pensou que eu era louco todo, que era mesmo esquizofrénico, bipolar, todas essas coisas. Mas eu sabia aquilo que eu pretendia. Eu só pretendia que ele me pudesse ouvir e, em conjunto comigo, pudéssemos arranjar a medicação mais adequada para a situação que eu estava a passar naquele momento. Evidentemente, se eu estivesse à espera de ouvir dele aquilo que me agradava, não lhe ia lá. Não ia. Mudava eu a medicação, porque vocês sabem que há pessoas que, embora eu não concorde, para quem não sabe, que se automedica, fazem a sua automedicação, não é? Mas realmente o doente é o doente, o doente é que sabe o que está a passar. Já vi muitos doentes, por exemplo, que estão convencidos que a doença deles surge de determinado fator e não. É de outro fator. Evidentemente que eu não vou dizer logo que não surge desse fator porque estou a contrariar a pessoa. E vejo que a capacidade da pessoa não está
predisposta a ser contrariada. Então aí eu tento levar a pessoa a pensar em si própria. O que aconteceu comigo, acabei por deixar-me estar e ouvir e deixar o médico passar a medicação que entendeu que deveria passar e ficar com a ideia que entendeu que devia ficar, mas não deixei influenciar-me pela postura dele. Porque se me deixasse influenciar pela postura dele, tinha-me levantado a cadeira e tinha-me vindo embora. Não. Então comportei-me bem, como sempre. Eu comporto-me às vezes em determinadas situações. Claro que eu não posso passar uma receita para mim próprio. E também nenhum médico vai chegar lá e eu dizer, olha, que este medicamento daria mais que o meu psíquico e é importante o meu psíquico e, portanto, eu preferia este medicamento. Claro que o médico dizia quem era o médico, era ele. Portanto, isto em relação a um médico pode acontecer em relação a um líder espiritual, pode acontecer em relação a um conselheiro, pode acontecer em relação a uma série de coisas na nossa vida que nós devemos estar preparados para não nos deixarmos ir por esse caminho que é a ilusão. Se nós formos à procura para irmos pelo caminho da ilusão, aconselho-vos a ficar quietos. Em primeiro lugar, nós temos que sempre saber o que queremos. Geralmente, na generalidade das vezes, não sou assim tão diferente como vocês, posso ser uma pessoa mais pensativa e mais refletiva, é diferente. Não sou. Então, eu, através de uma reflexão, através de me conhecer a mim próprio, percebo que tem que ser feito de determinada coisa, mas não depende de mim. Eu preciso de outra pessoa para fazer determinada coisa. Então eu vou à procura de uma pessoa que entenda, não para me fazer a vontade, mas que consiga ter a observação necessária e o processo intuitivo também seja suficiente para eu e essa pessoa chegarmos à conclusão do que naquele momento é melhor para mim. Embora eu possa saber o que é melhor para mim, não vou dizer à pessoa o que é melhor para mim. Vou ouvindo, vou. Às vezes as pessoas dizem-me coisas que são agradáveis e que, se eu não tivesse o nível de conhecimento que tenho, até seguia aquilo que as pessoas dizem. Muitas vezes não sigo, não é? Mas não vou dizer que não sigo, mas também sei explicar o porquê. Se eu vou à procura de alguém que tenha uma energia, que possa estar em silêncio comigo e só conversar comigo, eu não vou à procura de alguém que me possa, por exemplo, encharcar em qualquer tipo de medicamentos ou de coisas. Vou à procura. Eu sei daquilo que vou à procura. E muitas vezes há muitas pessoas que não sabem o que vão à procura. E isso é pena. Às vezes eu tento ensinar as pessoas e dizer-lhes mesmo a elas, mas é isso mesmo que tu queres, é assim que tu queres que seja, é assim que queres que o acontecimento se dê. Ai, mas é. Eu vejo que não é. Mas eu não posso estar a dizer que que não é. Como eu não gostaria que alguém. Bem, eu gostaria sim que a pessoa fosse logo direta para mim, mas é diferente porque tenho aquele tique em que, aquele tique pequenino, em que não me vai deixar influenciar. Mas não quer dizer que muitas vezes durante o dia, depois de eu ir a essa consulta de psiquiatra, também já aconteceu com alguns psicólogos que eu consultei, não quer dizer com isso que eu não deixe fazer o seu trabalho. Sim, deixe fazer o seu trabalho dentro da perspectiva que a pessoa saiba também se pôr no meu lugar. E é assim. Nós temos que saber ouvir as pessoas. Cada pessoa, independentemente de ser médico ou ser terapeuta ou seja o que for, temos que aprender a ouvir as pessoas. Depois de ouvirmos as pessoas, é que nós podemos tentar e devemos, é a nossa obrigação, auxiliar as pessoas. Mas quando vemos que as pessoas não sabem o que querem, aí não vamos dizer logo. Nós vamos auxiliar as pessoas e acompanhar as pessoas até elas se encontrarem consigo próprias e saberem o que querem e conseguirem, na verdade, atingir o seu objetivo. Objetivo esse que muitas vezes não é aquele que a pessoa está a pensar.
Nós não podemos pensar que os nossos problemas têm de se resolver tal e qual como nós queremos, porque nós não viemos à Terra para os problemas se resolverem tal e qual como nós queremos, mas também não viemos à Terra para nos confundirem mais de cá confusão que nós trazemos. Nós já trazemos uma confusão muito grande. Se houver pessoas em nosso redor que confundem ainda mais, é mau. E isso nota-se muito nos grupos pronto, de opinião, por exemplo. Eu consulto muitos grupos de opinião, quer sejam religiosos, quer sejam políticos, quer sejam sociais. E reparo que as pessoas têm uma forma de julgar logo as outras e dizer disparates. Quando alguém diz assim, tu cala-te, tu lá sabes o que estás a fazer, esse alguém tem que ter muito cuidado, porque as pessoas denunciam-se pela própria escrita e pela forma como falam. Às vezes as pessoas perguntam-me a mim própria, a mim, mas como é que sabe isso? Muito simples, tu denunciaste pela tua expressão, pelas tuas palavras, pela tua postura, denunciaste-te. Eu não adivinhei, tu denunciaste-te. E isso não é a melhor coisa. Pronto. E geralmente, quando se emite uma opinião, ou quando se formula uma opinião a respeito de outra pessoa, tem que se ter em consideração várias variáveis. Não se pode assim emitir uma opinião sobre uma pessoa sem se ter em consideração as respectivas e as várias variáveis que existem na personalidade dessa mesma pessoa. E é aqui o grande erro de muitas pessoas, médicos até, e não só médicos, muitos outros, terapeutas e outros que defendem ideologias. É aqui que há uma falha muito grande. Não há o respeito pela. Para já, não há o respeito de escutar. A pessoa tem a tendência de fazer de ir por uma linha de pensamento, de empatia, vamos lá. Elas olham para a pessoa, veem a pessoa e vão por um tipo de julgamento em relação à pessoa que tem à sua frente e, portanto, vão dizer uma série de disparates. Não são capazes de ir à profundidade da personalidade daquela pessoa. Eu tenho que perceber porque é que uma pessoa tem tendência para roubar, outra para matar, outra para, para ajudar. Porque é que aquela pessoa tem a tendência para ajudar os outros? E às vezes nem se ajuda a ela própria e se esquece que também é um erro. Eu tenho que perceber isso. Nós temos que perceber. Aquele que quer ouvir tem que perceber. Tem que saber ouvir para assim depois poder falar e ser ouvido. Porque se a pessoa impõe logo o seu ponto de vista e não é ela a pessoa carente, não é ela a pessoa doente, não é ela a pessoa frágil, se ela põe logo o seu ponto de vista como um ponto de vista certo, esquece da emoção e dos sentimentos da própria pessoa que está mais fragilizada. E é aqui que muitas pessoas, não é gente, muitas pessoas criam ilusões a outras pessoas e elas pensam que estão no caminho certo e estão no caminho travesso. E depois, evidentemente, com o passar do tempo, as pessoas caem em si e percebem. Depois começam a dizer que foram enganadas. Ninguém foi enganado, as pessoas deixaram-se enganar, porque também não sabem o que querem. É importante, quando nós pedimos auxílio a alguém, até ao próprio Deus e à divindade, saibamos o que pretendemos. Mas não é o que é mais agradável a nós, é o que é mais útil à nossa própria evolução e a nós próprios. Nós temos que perceber exatamente aquilo que é mais útil para nós. O que neste momento mais falta nos faz, porque nós sabemos e sentimos essa falta. E nós também temos que compreender que as coisas são transitórias. E sendo transitórias, há momentos em que eu necessito de determinadas coisas e momentos seguintes em que eu não necessito absolutamente dessas coisas. As coisas na nossa vida acontecem transitoriamente para nós aprendermos, para nós crescermos, para nós amadurecermos, para nós chegarmos lá. Ora, no ponto de vista de nós querermos projetar um futuro, ou projetar o futuro, quer nosso, quer de outra pessoa, nós, por exemplo, que ajudamos uns aos outros, por princípio que nos devemos ajudar e temos essa obrigação,
devemos nos ajudar uns aos outros, temos que ter muita atenção em não tentar projetar no que vai passar o futuro. Porque eu já vos disse que nós vivemos sempre presentes, não vivemos futuros. É verdade que às vezes precisamos de ir ao passado para nos ajudarem a não cometer os mesmos erros. E quando alguém nos chama a atenção do nosso passado, ou a nossa mente nos chama a atenção do passado, quer dizer que nós não resolvemos ainda os problemas, não fechamos os ciclos e que isso está a interferir no nosso presente. O nosso passado presente, o nosso presente passado passou, agora temos o presente presente. E sempre no presente presente se resolvem as coisas. No presente futuro, nós não sabemos de maneira nenhuma se vai passar ou não. Senão vamos estar a perder energia com coisas que não podemos resolver, só com as coisas que podemos resolver e que temos que fechar na nossa vida. Não vamos perder a nossa energia e estar parados na nossa vida por causa do futuro. O futuro é algo que se construi sempre no presente. Eu não posso projetar o amanhã sem viver intensamente e fechar todos os ciclos do hoje. Hoje é o que é importante. Hoje estou aqui, hoje sei quem sou, hoje sinto-me. Depois de me deitar, eu, ao adormecer, apago-me, como todos vós se apagam. E, ao levantar, renascemos novamente. Mas já estamos no presente. Aquilo não é futuro, é presente. Então, nós temos a possibilidade de resolver o problema que não conseguimos resolver no passado, presente, recente ou longínquo. E uma das coisas para resolvermos esses problemas e para não se deixarmos cair na ilusão é simplesmente usar as armas que temos. Uma das armas é a oração, é a meditação. Outra das armas é a observação, outra das armas é realmente nós percebermos e conversarmos connosco próprios para percebermos exatamente aquilo que temos que fazer. E há uma série de coisas que nós podemos fazer e podemos alcançar se nós quisermos e resolver no dia em que estamos a viver. Esta coisa desta guerra biológica que estamos a passar também pode nos trazer muitas lições, vezes nos trazer muitas desgraças. Uma das coisas que acabamos por aprender, independentemente desta guerra biológica ser provocada pelo homem, uma das coisas que nós aprendemos é o respeito pelo outro. E isso quer dizer, o respeito pelo outro é comportar-nos de forma a não pormos o outro em perigo para que o outro não nos possa pôr em nós em perigo. Porque a grande verdade do aumento exponencial dos números atualmente dá-se por a falta de cuidado das pessoas. Evidentemente que as instituições deveriam ser as primeiras não só a aconselhar, mas a dar o exemplo, e infelizmente não são, pois não têm moralidade para nos chamar a atenção e querem nos chamar a atenção a qualquer custo. Não, nós estamos num período de liberdade, a nossa liberdade está sempre condicionada, seja bom ou mau período, pela liberdade também dos outros, pela forma como os outros têm que viver a sua própria vida. Se não houver esse respeito, evidentemente que há uma desarmonia muito grande para nós e para os outros. É por isso que eu às vezes digo, muitas vezes as pessoas não sabem o que querem e elas têm que saber o que querem. Então, isto vai nos ensinar isso mesmo. Vai nos ensinar também através do distanciamento social, que nós não podemos ficar muito juntos, portanto, nós vamos ficar privados do contacto. E isto vai nos chamar à razão de uma coisa. Quantas vezes nós recusamos o contacto de muitas e muitas pessoas em relação a nós? E nós recusamos tocar muitas e muitas outras pessoas. Portanto, algo agora nos mostra que nós somos obrigados a fazer esse distanciamento quando não queremos, porque quando pudermos, nós, em vez de fazermos o distanciamento, nós fizemos o afastamento total e às vezes desprezamos as situações e desprezamos as pessoas quando elas mais precisavam. Então, e
o afastamento de agora é um reflexo do individual em coletivo, em que mostra que não houve um grande convívio entre uns e outros. Hoje há muitas pessoas que se preocupam com os seus pais que estão num lar e que gostariam de visitá-los e refilam muito por não os visitarem. Mas a verdade é que antes da pandemia os pais já estavam num lar e eles não os visitavam, estavam descansados e tranquilos porque pagavam ao lar, o lar tratava os pais e, portanto, não iam visitá-los, por exemplo. Agora, hoje pode ser que hoje acontece que há um raio que cai sobre nós e que nos dá uma saudade, porque temos muito mais tempo para pensar nas coisas, é verdade, por causa do que estamos a passar, e dá-nos um raio de saudade, mas esquecemos-nos quando tudo estava bem, nós tínhamos a oportunidade de o fazer e não o fizemos. E é estas coisas que nós, se não trabalharmos essas coisas, não há fórmulas mágicas para resolver a nossa própria vida. Inclusive o conseguir nos proteger contra esta guerra biológica que se está a passar. Nós sabemos e temos consciência, porque não somos parvos, embora muitos gostariam que nós fôssemos muito parvos, nós, como não somos parvos, sabemos que isto também é conveniente a muitos países para que a sua riqueza evolua. Porque eles acham, e o nosso país também em parte acha, por exemplo, eles acham que investir na ciência e na investigação, o nosso país, por exemplo, que acham que não se deve investir, porque isso não nos traz nada. Não nos traz nada a curto prazo, mas a longo prazo traz muitas coisas. Por exemplo, se tivéssemos investido constantemente na ciência e na investigação científica, quem é que vos garante que neste momento, e até atempadamente, nós tínhamos percebido o que outros países estavam a preparar para o mundo inteiro? Nós tínhamos percebido isso e não tínhamos já, não é? Porque já estávamos tão habituados à investigação, ao estudo, ao aprimoramento de todas as coisas, quem vos garante que nós não tínhamos já um remédio, um medicamento de excelência para tratar o problema da Covid e as suas consequências. Na cultura é uma das coisas que se deve realmente investir, mas os governos insistem em não investir na cultura, porque é através da cultura também que se faz uma mudança, que se chama e desperta. Por exemplo, eu acho o teatro uma das coisas mais importantes, o teatro e o cinema, mas principalmente o teatro, que é mais vivo e o teatro é mais humano. Eu acho o teatro, uma boa peça de teatro, por exemplo, e uns bons atores podem fazer uma sátira social até ao preconceito e a outras coisas. Podem pegar nesses temas, trabalhá-los e fazer, e a rir, fazer as pessoas pensarem. E elas pensando, elas vão chegar a alguma conclusão, vão chegar a uma transformação. Então, aí eu acho que sim, porque não investir-se na cultura e as pessoas serem mais cultas. E porquê ser mais culto? Porque quanto mais culto eu for, mais interesse tenho na minha própria forma de ser e na própria forma de ser humano. Mais interesse eu tenho em pensar em mim e porque é que determinados acontecimentos estão comigo. Tenho mais interesse. Porquê? Não é o ser chamado à atenção diretamente, mas o ser chamado à atenção, ou seja, fazer despertar em mim, na minha essência, aquilo que eu tenho que despertar para chegar lá. E às vezes isso não se faz através de assim, de palestras ou assim de trabalhos espirituais, como as pessoas fazem. Isso às vezes faz-se através do teatro. O teatro é uma peça fundamental para a vida das pessoas, por isso é que o teatro existe há séculos. E nós sabemos, por exemplo, que Shakespeare, por exemplo, foi muito importante
porque ele fazia muitas peças de teatro, mas as peças de teatro dele mostravam, por exemplo, o Romeu e Julieta, ali é a diferença do amor que há entre classes e como acaba quando não há compreensão de ambas as classes para esse amor sobreviver. Acaba com a morte dos dois amados, mesmo que seja sem querer. Portanto, de alguma forma foi provocada pela própria sociedade. Já Shakespeare, em obras tão maravilhosas, não é? Em que ele põe em cena, com autorização até da rainha, ele consegue, sem machucar, chamar a atenção das classes sociais e dos sentimentos do próprio povo. Então, isso escrito tem um valor, mas representado e bem representado tem outro valor. Isso é um exemplo, por exemplo, que me veio agora à minha memória. Então, a cultura também é o não se, é o ter-se consciência das coisas que se passam à nossa volta, como por exemplo o termos consciência que há palavras que usamos às vezes sem intenção nenhuma e em determinados contextos, que essas palavras podem ter um efeito nefasto na vida das pessoas, na vida daqueles que estão a ouvir, e que nós somos responsáveis pela desgraça daquela pessoa, porque usamos a palavra sem sabermos o sentido da palavra, usamos a palavra errada e usamos a palavra errada, infelizmente, no momento também mais errado, porque era um momento demasiado sério para se usar a palavra assim. E nós aí, quer queiramos, quer não, acabamos por prejudicar. E é por isso que é preciso a cultura, para não prejudicarmos, para fazermos as coisas direito, para quando damos uma palestra, para quando conversamos com alguém, para quando explanamos as nossas ideias em público, não possamos ferir susceptibilidades e nem muito menos ferir as pessoas mais frágeis e as pessoas com menos informação do que nós. Nós não somos a mais que ninguém, eu costumo dizer. Por exemplo, há muitas mulheres que são doutoras, muitas não, são poucas as mulheres, não é? Mas são muitas, hoje são muitas, mas na altura eram poucas. Por exemplo, eu acho graça àquelas pessoas, aquelas mulheres que estudaram na universidade, quando havia uma cultura da época em que as mulheres faziam só a quarta classe e acabou-se a história. E os homens também. Eu acho que as mulheres nem chegavam a fazer quarta classe, só tinham que fazer. Pronto, e acabou-se a história. Essas outras mulheres, que são da idade dessas mulheres que só fizeram a quarta classe, muitas delas foram para professoras, para médicas, para uma série de coisas. E ficaram com um desprezo muito grande com as outras que eram as coitadinhas. Pois é, foi graças a essas coitadinhas que elas puderam estudar, que elas puderam ser professoras. Que elas puderam vir a ser professoras dos filhos delas. Então, é aí que essas mulheres, não é serem feministas, isso é primário, isso já não existe. Ser feminista ou dizer que se é mais maltratado pelos homens ou que os homens são mais inteligentes do que as mulheres, isso é apenas de pessoas que não têm cultura e que precisam de adquirir a cultura, o conhecimento principalmente, porque é estúpido. É estúpido e acaba por ser estúpido um homem, por exemplo, fazer qualquer coisa contra as mulheres sabendo que vem do ventre de uma mulher. É estúpido. Pronto, o homem sabe que manda a semente, mas sabe que se não for o óvulo e o útero, que é o forno, não consegue ser pai, por exemplo. O homem deveria pensar nestas coisas. O homem é filho de alguma mulher, é filho de um homem, mas é filho de uma mulher. E nós sabemos que os filhos têm muito mais a tendência de se ligar à sua mãe propriamente que ao seu pai, os filhos e as filhas. Muitas vezes as filhas ligam-se ao pai, mas isso já é por causa da psicologia. Mas agora, olhando humanamente, há uma ligação aos pais, quer se queira, quer não. Só quando os pais são muito maus ou não dão aquilo que os filhos querem ou não procedem da maneira que os filhos achavam que deveria para ser, é que existem zangas. Mas também porque eles também não educaram e nem os professores educaram de forma, ou seja, deram o conhecimento de forma a
que as pessoas percebessem que não se tem tudo como se quer na Terra. Podiam pôr, não pôr os termos assim, podiam pôr, por exemplo, não se pode ter, a sociedade não pode ser igual. E se a sociedade não pode ser igual, existem elementos da sociedade que são diferentes, uns mais frágeis e outros mais fortes. Cabe aos mais fortes a obrigação de ajudar os mais frágeis a serem um bocadinho mais fortes. Então, quanto esta mentalidade não mudar, existe a internet e hoje podemos consultar tudo e podemos ver tudo, mas enquanto este tipo de mentalidade não mudar, evidentemente que há um choque de sexos. Por causa de tu seres mulher, eu vou-te maltratar, eu sou o homem e sou eu quem mando e ponho e disponho. Nós já tivemos sociedades em que foram as mulheres que governaram. Elas também não se portaram muito bem, diga-se passagem. Como o homem não se porta bem, elas também não se portaram muito bem. Portaram-se melhor na questão dos sentimentos, das emoções. Existem muitas mulheres que não percebem o seu papel, que o seu papel é fundamental na sociedade, como na sua própria casa. Mas também têm que perceber que, tendo ela essas capacidades, não tem o homem. Mas o homem tem capacidades que a mulher não tem. Portanto, muitas vezes, se há mulheres que realmente têm esse nível, e essas mulheres foi porque nasceram muitas vezes homem e agora nascem mulheres, e até à terceira vez que nascem mulheres seguidas, portanto, ainda trazem aquelas características, primeiro físicas, mas conforme as reencarnações, e depois do interior ainda muito masculinas, e elas nem sabem, nem se apercebem disso, e por isso têm as atitudes, e são essas as grandes reivindicadoras de todo o seu papel. Porque a mulher, por excelência, não precisa reivindicar nada, basta apenas dizer: não te esqueças que eu sou tua mulher, que tu vais para a cama comigo. É onde tu sentes o prazer. E a amante dizer a mesma coisa, e a mulher que serve de pagamento dizer a mesma coisa. E depois, com os filhos, não te esqueças que eu sou tua mãe. Tu andaste 9 meses, fui eu que te carreguei, fui eu que te alimentei, fui eu que permiti que tu viesses. E, portanto, o respeito aqui cabe muito bem e deixa de haver necessidade, é só uma questão de lembrança, de uns se fazerem melhores ou piores do que os outros, porque aqui o ser humano nem é melhor nem pior, apenas estão em situações diferentes e essas situações hoje eu sou homem e tu és mulher, amanhã tu és homem e eu sou mulher. Muito simplesmente nesta perspectiva, que é a perspectiva mais ou menos verdadeira da própria vida, que nos dá, e este andamento, que nos dá o equilíbrio, que faz com que nós chegamos mais longe e que nós sejamos um campo de aprendizagem. E isso faz. Por exemplo, estou-me a lembrar nos países mais ricos, mais ricos do que o nosso, não é? E em culturas muito mais evoluídas do que a nossa, evoluídas em conhecimento, evidentemente não quer dizer que em sentimentos e emoções sejam. Por exemplo, todos os homens que ocupam grandes cargos têm necessidade de pagar para terem, por exemplo, para irem a uma casa e destruir tudo, partir o vidro todo, partir tudo. Porque socialmente têm que ser tão corretos, são tão oprimidos, mas lá está, eles são a chave daquela sociedade, não se podem dar ao luxo de ter atitudes menos dignas, portanto, arranjam, pagam. E uma casa, por exemplo, cheia de vidros, eles chegam lá, pagam para atirar os copos, as colheres, os pratos, tudo contra a parede, partir tudo, para descarregarem então esse recalcamento que eles vão fazendo no dia a dia. Era bom que todos fizessem isso, era preferível, por exemplo, matar uma mulher, só porque a mulher já não o ama. Por exemplo, vamos. E na questão do amor é muito interessante. A questão do amor é a coisa mais interessante que existe. Porque o amor tem várias facetas. E uma das facetas é o gostar. E outra das facetas é nós encontrarmos o parceiro certo e conseguirmos, em toda a plenitude do nosso corpo físico e da nossa mente, nós conseguirmos um prazer que pode ser curto, mas é um prazer que realmente muda o nosso estado de espírito. Ora, o que nós temos que ter a respeito é
pelo nosso companheiro que nos proporciona isso. Não é ainda humilhar o nosso companheiro ou a nossa companheira. Portanto, isto não se aprende. Isto está ou não está com a pessoa. Isso não há um papel social que conseguimos dar educação, ou nós podemos mostrar através de exemplos para despertar o melhor que há na pessoa, porque já que o pior já está despertado. E nós temos que temos que ter em atenção todas essas coisas. Ao termos em atenção essas coisas, não criamos a ilusão a ninguém. Existe uma meia-verdade que vai sempre prevalecer em vez da ilusão. Porque não há nada mais triste que, por exemplo, tu chegares aos 40 anos e perceberes que dos 20 aos 40 anos sofreste um período de grande ilusão. Tu deixaste de viver 20 anos. E quando tu chegas aos 50 ou aos 60 e notas que viveste uma grande ilusão, uma vida de ilusão, tu já não tens a jovialidade, nem a juventude, nem o teu corpo é tão belo como era há 20 ou 30 anos atrás, em que tu te podias comportar de outra forma e atingir outros objetivos. Claro que ficas frustrado, ficas triste, depois vais à procura de alguém que portanto, te dê alento, não é? E não podes realmente encontrar uma pessoa no caminho que vá ver a tua fragilidade, seja ela quem for, seja vá ser companheiro, amigo, vá ser teu professor, vá ser teu médico, vá ser teu terapeuta, seja o que for, não podes encontrar uma pessoa que seja negativa ao ponto de explorar a tua fragilidade. Tens que encontrar uma pessoa que compreenda a tua fragilidade, de preferência uma pessoa que tenha passado também por fragilidades e use o conhecimento das suas próprias fragilidades para poder tirar da tua fragilidade, auxiliar-te a tu saíres da tua fragilidade para tu poderes chegar mais longe e para tu te reequilibrares. Essa é a grande questão. A questão da ilusão é essa, é não iludirmos as pessoas, mas ajudarmos as pessoas. O que é que os políticos fazem? Iludem o mundo todo, iludem o povo com falsas promessas. Cabe, por isso é que o povo deve ser a pessoa, o povo deve ter sempre o esclarecimento, deve, em vez de dar a uma opinião, por exemplo, parece um raio de um partido qualquer, o raio sem sentido, lá está as tais palavras que eu digo, um raio de um partido, de uma religião, de uma seita qualquer, e essa seita parece que tem todas as respostas. Eu vou de cabeça, mando de cabeça para todas essas áreas, logo, sem pensar. Ora, evidentemente, se eu refletir e se eu tiver o conhecimento suficiente para analisar que aquilo que está a ser defendido por essas seitas, por essas políticas, por essas religiões, por essas sociedades, o que está a ser oferecido é ilusório, não se pode cumprir, logo eu não vou me deixar influenciar. E é isso que nós temos que fazer. É não nos deixarmos influenciar no sentido de não nos deixarmos iludir. Porque às vezes nós depositamos demasiadas esperanças e e às vezes tornamos-se fanáticos ao defender as coisas a todos os níveis. Não estou a falar de um nível só, estou a falar a todos os níveis. Isto é em todos os níveis. Tornamos fanáticos e tornamos-nos muito extremistas a todos os níveis pela falta da nossa dedicação da descoberta do nosso próprio eu e pela falta de nós termos o conhecimento necessário para podermos perceber que aquilo que nos está a ser ofertado, seja de que forma for, não interessa, daquilo que nos está a ser ofertado não é realmente execuível. Se não é execuível, não nos serve. Porque pode vir, por exemplo, um homem qualquer dizer-nos a respeito na política, mas nós podemos fazer assim, nós podemos fazer assado, nós podemos fazer cozido. Mas nós, se tivermos consciência, e essas pessoas, por exemplo, vai haver as presidenciais, pode vir homens a dizer, mas eu, como presidente, faço isto, faço aquilo, faço aquilo. Mas essas pessoas nós sabemos que não vão fazer nada. E não vão fazer nada porquê? Porque o sistema está tão bem montado que existem contratos.
Existem coisas muito bem feitas, porque foram feitas com astúcia e com malvadez, que um país não pode desfazer de um momento para o outro. Não pode simplesmente desfazer. Então, o governo que vem atrás daquele governo que esteve a governar tem obrigações que esse governo deixou. Mas, muitas vezes, a falta de conhecimento leva-nos a não ver que o governo que deixou foi obrigado a deixar e foi obrigado a cumprir as coisas porque o outro governo já tinha deixado. Portanto, quem é a culpa de Portugal neste momento de estar assim? É todos os primeiros ministros e todos os partidos que governaram Portugal até ao dia de hoje. Os novos partidos vão resolver a situação de 40 anos? Não vão. Porque não têm capacidade, porque também não há capacidade, porque nós unimos já à União Europeia e logo temos as diretrizes europeias, ou cumprimos ou pagamos impostos, ou pagamos multas, e às vezes as multas são altíssimas, embora para o governo seja melhor pagar a multa de seguir a diretriz europeia. Portanto, há uma série de condicionantes e uma série de variáveis que têm que ser olhadas. E ao olhar, nós conseguimos perceber. É como uma religião. É criada uma nova doutrina, uma nova filosofia, uma nova seita, e que nos vem prometer todos os milagres. Nós tivemos o esclarecimento e o conhecimento necessário, percebemos que é impossível aqueles milagres. Porque para já o milagre depende de nós próprios. Se eles viessem com calma, com serenidade, com seriedade e estivessem ao nosso lado e nos soubessem acompanhar e tivessem paciência e já tivessem vivido o mesmo connosco, evidentemente que a ajuda deles era imprescindível. Mas de outra forma, não. É imprescindível para eles, porque no dia em que nós acordarmos do nosso sono e nós percebermos que não nos serve, rapidamente a queda deles se dá. Portanto, é este o caminho da ilusão. E é este o caminho que nós precisamos de ver todos. Eu não tenho que dizer tu andas no caminho de ilusão, tu não tens que me dizer a mim que eu ando num caminho de ilusão. Eu tenho é que perceber se ando ou não ando num caminho de ilusão e tu tens que perceber se andas ou não andas num caminho de ilusão. E aí, a partir do momento em que tu tens consciência, tu tens também a aceitação suficiente para poderes perceber que tens que sair do caminho da ilusão. Então começas a viver mais com a realidade e com aqueles que, próximos de ti, veem a realidade de uma forma honesta, de uma forma valorosa e de uma forma resolutiva. E aí sim, todos fazemos uma equipa. E uma equipa consegue vencer todas as adversidades, até a adversidade deste Covid-19, que foi criado e que já estamos em 1920, em 2020. 2020, é verdade. Eu às vezes estou tanto no passado como no presente como no futuro, mas como é sempre presente para mim, digo as coisas assim. Então, é neste conjunto de coisas que eu gostaria que todos nós, que eu gostaria, e como gosto de ter para mim, também gostaria que todos vós tivessem essa sensação, essa abertura e tivesseis essa vivência. Porque assim, tenho a certeza que vós iríeis compreender coisas que eu não posso compreender, mesmo pondo no vosso lugar, não posso compreender porque não passei por elas e vocês é que estão a passar. Eu posso compreender mais rapidamente pelo aquilo que passo. E durante a vida fui passando por diversas etapas, diversas fases, depois com o conhecimento, diversas experiências, até que são, que não são daqui, vamos lá, mas que são coisas que são muito minhas. E aí posso-as compartilhar e, através desse compartilhamento, despertá-los a cada um de vós para a resolução dos vossos problemas. Mas não posso vos oferecer aquilo que não há forma de oferecer. A felicidade não se oferece. A felicidade pode-se proporcionar. A oferecer não ofereces. Podes proporcionar a uma pessoa, ao mínimo a um conjunto pequeno de pessoas. Mas podes proporcionar no momento exato em que tu sabes que
todas aquelas pessoas, de alguma forma, estão em sintonia vibratória contigo e na mesma onda vibratória que tu. Porque se elas estão mais abaixo ou mais acima, já não as consegues atingir. E às vezes as pessoas atingem isso pelo medo. Propagam o medo. Atingem isso pela manipulação. Há muitas formas de atingir as coisas, então eu costumo dizer, as pessoas às vezes têm uma inteligência para a maldade que é incrível. Se tivessem para a bondade, estava tudo bem. Agora, há muitas pessoas que são espertas, simplesmente. E a esperteza, a inteligência não é tão vulgar como as pessoas pensam. Mas a esperteza é tão vulgar que até os ratos são espertos. Nós temos que saber a definição, ou temos que compreender a diferença entre ser-se inteligente e ser-se esperto. Porque a esperteza é que é vulgar. A inteligência não é tão vulgar como muitos pensam. A esperteza sim, e a esperteza não é inteligência, é apenas esperteza. Mas também há um ditado popular que é muito interessante observá-lo, que diz: o mundo é dos espertos, não é dos inteligentes. Portanto, logo aí teríamos que ser nós, fazer um de nós, a chegar a algum lugar. Alguns de nós podemos se juntar aos outros e, com seriedade, com respeito, sobretudo com muito respeito, com dedicação, com uma pitada de grande paciência, nós então em conjunto conseguimos chegar a muito lado. E pronto, na minha reflexão de hoje é isto mesmo, a ilusão. Agora cada um agarra na ilusão e vê onde ela está na sua vida. E cada um retira a ilusão da sua vida porque o pode fazer. Vou passar a oração. Passar a oração, como há tantas pessoas infectadas e jovens, e eu já sabia, há muito tempo que os jovens iam a ser infectados, quando começaram a falar no vírus, disseram que ele só ia atingir os velhos, ou seja, os maduros, os mais maduros, e principalmente quem tivesse fragilidades físicas, que iam ser a vítima, e são realmente a vítima deste grande vírus. Mas os jovens esqueceram-se e os saudáveis também são vítimas. São vítimas pela falta de respeito que eles têm por eles próprios e pela falta de respeito que têm pelos outros. E a falta de respeito paga-se a peso de ouro. Acreditem que paga. A vida encarrega-se de fazer cada um de nós pagar a falta de respeito pelo próximo, pelo outro. E a falta de fraternidade que as pessoas têm faz pagar a peso de ouro. Por isso é que eu digo sempre, a sementeira é livre para todos e todos podem semear o que quiserem. Agora a colheita, meus amigos, é obrigatória para todos, mesmo para aqueles que não semearam nada. São obrigados a colher. É a lei da causa e efeito, é a lei da física, é a lei da espiritualidade, é a lei do humanismo. E disso ninguém foge. Pronto, e fico por aqui na minha reflexão de hoje, está bem? Então agora passo a oração. Como estão tantos jovens a começar a ser afetados pela tantos jovens e pessoas com 30 anos, 35, até aos 40 anos, e que nós precisamos tanto deles, hoje invoco o Espírito da Verdade mais uma vez, que eu adoro, gosto e sei da sua existência subtil do Espírito da Verdade, e invoco para que o Espírito da Verdade possa, de alguma forma, aos mais jovens, abraçar. Mas um abraço tão forte que eles possam sentir na sua essência. Para que eles possam se respeitar mais a si próprios, respeitar os seus familiares e respeitar a sociedade onde estão inseridas. Porque uma vez que a falta de respeito, a falta de atitude os leva a formarem grupos e a formarem convívios sociais, onde não têm
a consciência do afastamento social, mais rapidamente se propaga entre eles o Covid e eles levam o Covid para casa e os pais e os outros irmãos serão também afetados. E há aqui uma questão, é que ninguém tem duas casas, têm aqueles mais poderosos têm 2 e 3 casas, por isso pode pôr um em cada casa e acabou-se a história. Mas não há ninguém que tenha 2 casas, ou seja, que tenham, e também há poucas pessoas que têm casas grandes, que possam pôr em confinamento os seus próprios familiares. Então compete aos filhos, quando saem de casa, ouvir seus pais. E se seus pais não disserem nada, compete a eles próprios. E aí compete ao pai maior de todos os pais e a tua estrela da verdade e a ti, grande ser espiritual, tocar esses jovens na medida em quanto eles não estão no perigo, antes deles estarem no perigo, de os retirar do perigo, uma vez que existem outras pessoas, outros irmãos nossos, irmãs, que são os seus pais e irmãos, por trás, que depois sofrerão as consequências e eles, no fundo, até respeitam, até seguem a norma que é o afastamento social. E o afastamento social é uma coisa muito simples. É nós estarmos afastados uns dos outros, 1,5 m a 2 metros, para que os perdigotos não cheguem e não transmitem a nós. Claro, se os jovens saem, continuam a fazer a sua vida com as suas namoradas, com os seus namorados e a vida social, a probabilidade dos números aumentarem é exponencial. E que isso ninguém tenha dúvidas. Então, aqui não é que acredite muito, não é que dê algum crédito aos homens e às mulheres que habitam este planeta Terra. Há muitos que eu poderei estar descansado com eles porque sei das suas responsabilidades, mas há outros que é uma preocupação constante. E é por causa desta preocupação constante que eu vos peço a vós, Espíritos da Verdade, que abençoais, que alertais, mentores espirituais, condutores da vida destes homens e destas mulheres, que no fundo ainda não têm a maturidade que deveriam ter, para que eles sejam mais responsáveis e sejam eles próprios a ter a responsabilidade até pelos outros, para que não se deixem contaminar, para que não contaminem os seus familiares. Porque um pouco por todos os países deste continente terra, deste continente europeu e de outros continentes, muitos jovens estão a ter as atitudes mais irresponsáveis que alguma vez passaria pela mente de alguém que sente a responsabilidade sua e sente a própria responsabilidade dos outros. Então é bom para que os nossos hospitais não se possam encher e, em particular, Portugal está a tomar uma atitude que não é a melhor atitude, embora eu perceba e entenda que o povo português precisa ainda de comer o pão que o diabo amassou, como vós costumais dizer, e eu vos digo, evitai que nesta fase, pelo menos, o povo tenha que comer o pão que o diabo amassou, porque já comeu tantas vezes e não é esta vez que vai aprender, por isso é melhor nós tomarmos outras atitudes e vós, que podeis vós, melhor que nós, tomar outras atitudes de forma a que não passamos a uma etapa que será muito desagradável. E já vários acontecimentos que estavam reservados foram alterados, então aproveitamos essa alteração desses acontecimentos para também darmos a maior proteção, mas sobretudo a maior responsabilidade àqueles que estão a ser uns grandes irresponsáveis, uns grandes egoístas e que nós não podemos condenar e nem podemos abandonar, porque no fundo são nossos filhos, são nossos irmãos, são às vezes sangue do nosso sangue, outras vezes não são sangue do nosso sangue, mas são essência da mesma essência, e só vós, seres espirituais, só vós, mentores espirituais, só vós, grandes seres de luz, é que podeis compreender e podereis atuar nesta fase e neste momento
para que não para que não haja um promover de mais infecções, porque cada vez se nota mais que quer o país em que nós habitamos, quer outros países, começam a não ter condições para tratar desta guerra biológica. E por isso é preciso que aqueles que trabalham na seara do Senhor, de alguma forma, tenham uma certa compaixão por cada um de nós e pelo todo, e possam vir até nós e possam, de alguma forma, despertar a bábula que nós precisamos que ela desperte no nosso interior, para que nós tenhamos uma consciência muito maior e para que nós conseguimos atingir os nossos objetivos e, sobretudo, para que nós nos conheçamos melhor e sejamos mais responsabilidade para assim não permitirmos a propagação tão exagerada e tão repentina desta guerra biológica. Hoje a minha preocupação vai nesse sentido, a preocupação de outros vai no outro sentido também muito que precisamos, e aí também solicito nesse outro sentido que seja feita a mesma assistência espiritual e de alguma forma sendo nós um conjunto de famílias que estão dispersas, mas estão muito unidas no polo principal, na espiritualidade. Então, que aqueles que são dessas famílias possam, de alguma forma, emitir para cá e para nós as irradiações necessárias da luz, da energia resolutiva e principalmente o despertar para esta nova fase enorme, que já tivemos tempo de despertar, mas como somos preguiçosos e somos comodistas, muitas vezes nem queremos aceitar o facto do nosso despertar e continuamos na mesma, mas para que realmente a dor e o sofrimento não sejam a causa da grande evolução, mas a compreensão e o conhecimento sejam essa causa, porque terá mais força, porque o interessante que acontece aqui nesta Terra é que a dor e o sofrimento, nós temos uma capacidade enorme de conseguir vivenciar, mas também, passado 1, 2 anos, 3 anos que passamos essa dor e sofrimento, também depressa esquecemos o que passamos e retomamos a vida tal e qual, onde a deixamos, o que é uma pena, que depois acabaremos por ser envolvido outra vez pela dor e sofrimento, e será a finalidade da nossa vida na Terra, ou seja, será o final. E é triste, de alguma forma angustiante e de grande sofrimento isso acontecer. E é por isso, eu creio, mais de crer, eu sei que é possível a vossa presença junto de cada um deste povo, desta família e desta sociedade. E se cada um for abraçado por vós, de alguma forma nem precisa de ser chamada a atenção, porque esse abraço é o abraço resolutivo, é o abraço da paz, é o abraço do amor, é o abraço de tudo aquilo que muitas vezes andam à procura e não encontram e acabam por encontrar com esse abraço que é tão invisível, mas é sentido como a eletricidade é sentida quando percorre o nosso corpo. E quando nós pegamos no fio errado, destrói mesmo o nosso corpo. E aqui não, é uma questão de construção. Eu creio que tudo é possível e que é possível acalmarmos os ânimos, porque os ânimos andam exaltados. É o que está a acontecer neste momento, não é agradável, e vós o sabeis, melhor que qualquer alguém que exista nesta terra, vós sabeis, o que está a acontecer nesta luta é uma luta desigual, e além de ser uma luta desigual, é uma luta mesmo dolorosa. E não é bom nem para mim, nem para ti, nem para ele, nem para nós, nem para vós, nem para eles.
Não é bonito de se ver, não é bonito de se sentir e muito menos bonito de se viver. Hoje a minha singela oração é assim. É com este estado de espírito meu muito próprio e é com este estado também muito próprio meu de expressão. Mas é minha convicção que existe muitos homens e muitas mulheres como eu que estão a viver na Terra, e é a minha convicção que unidos conseguiríamos arranjar a forma necessária para vós virdes até nós e para que aquilo que é emanado de vós seja recebido por nós. E é isso o mais importante. Por isso, a minha maior gratidão para vós mesmos e a minha maior gratidão para todo o povo, meu irmão, e a minha maior gratidão para todos os homens, mulheres e crianças que habitam este planeta Terra ou que já habitaram. E a minha maior gratidão para com aqueles que de alguma forma vão conduzindo-nos para um patamar superior. Gratidão ao universo, gratidão à própria Terra, gratidão aos nossos corpos, gratidão aos elementos da natureza e gratidão a todos os deuses e a todas as deusas. Gratidão a todos os seres espirituais e gratidão ao mundo mineral, vegetal, animal, humano e espiritual. A minha mais honesta, profunda e cansada gratidão. E dou por terminada a nossa jornada de oração, 150ª. E espero, e é a minha vontade e decreto para que cada um de vós, de alguma forma, sinta, vivencie e de alguma forma consiga ultrapassar todos os obstáculos. E decreto que cada um de vós seja levado a um hospital espiritual para ser tratado das suas pequenas maleitas e cada um de vós seja levado a uma escola espiritual para obterem mais conhecimento. E decreto que cada um de vós, ao despertar, depois de uma noite dormida, descansada no corpo, traga a sabedoria necessária para viver momentos mais felizes do que infelizes. Bem-aja a todos, até amanhã. Atrasei-me um pouco, é normal porque era domingo, tive que estar a descansar porque estive um pouco adoentado, levantei-me mais tarde, não vos avisei que outro dia que não fazia a jornada de oração porque foi algo que apareceu, que surgiu na própria hora e eu fui levado a algum lugar e cheguei de lá à tarde. E agora não interessa mais nada, apresento as minhas mais sinceras desculpas. Amanhã, à hora habitual, mais 10 minutos, menos 10 minutos. Portanto, eu estarei cá a ver se estou um bocadinho mais cedo, está bem? Bem-aja a todos. E a minha gratidão pela vossa presença amorosa aqui e por eu não estar sozinho. Bem-aja a todos.